E agora vamos ler o Salmo 51. Do verso 1 ao verso de número 7 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando fala e puro quando julgas. Certamente iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu ama a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Nosso Deus, Pai Celestial, graças te damos por esta oportunidade. E agora que vamos falar a tua palavra, se conosco, ó Deus, e com os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos, nós vamos meditar sobre um assunto intitulado Perdoa-me, Senhor. Anote o tema da mensagem aí, para depois, se você desejar pedir. Perdoa-me, Senhor. Salmo 51. Amados e queridos irmãos, o Salmo 51 ele é dividido em 3 partes. Do 1 ao 7, o pedido de perdão. Do 8 ao 14, os benefícios do perdão. E do 15 ao 19, o privilégio do perdoado. E nós vamos começar agora falando sobre Perdoa-me, Senhor. O Salmo 51, um salmo escrito por Davi, um dos salmos mais lidos da Bíblia. Os salmos mais lidos são 23, 46, 51, 150. São salmos de confissão, salmo de adoração de Davi. E este salmo foi escrito quando Davi havia cometido um pecado e houve um desdobramento muito grande, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro, e ele cobiçou uma mulher, depois a mulher engravidou, e depois ele programou a morte do seu marido, mas o que ele fez, Deus viu. E Deus enviou Natã para repreender a Davi e mostrar o caminho para a restauração para Davi. E nós temos uma mensagem intitulada O Caminho para a Restauração. Mas hoje nós vamos falar sobre Perdoa-me, Senhor. Quais são os passos que uma pessoa deve dar para alcançar o perdão de Deus? O perdão de Deus, irmãos, não é uma coisa da boca para fora. A confissão não é algo da boca para fora. Não é como muitas pessoas que se encantam por alguém e dizem assim, eu te amo. E no outro dia já está aborrecendo. A confissão deve ser algo do profundo do nosso coração. Deve ser uma coisa em que nós não procuramos justificar os nossos erros. A Bíblia fala sobre Saul e a razão por que Saul foi rejeitado por Deus, 1 Samuel 16, primeiro é porque Saul nunca confessou seus pecados, ele sempre procurou justificar. E a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Segunda razão por que Saul foi rejeitado é porque ele sempre procurava culpar alguém pelo erro dele. Não, mas o povo me pressionou. Ah, mas você demorou muito. Então, para cada situação, Saul tinha uma desculpa. Quando Davi foi arguído por Natã, ele disse, pequei contra o Senhor. Imediatamente, ele não culpou Joabe, nem Urias, ele não culpou Batseba. Não, pecado não se atribui a culpa a ninguém. A Bíblia diz de que se queixa, pois o homem, queixa cada um dos seus próprios pecados. Então nós vemos aqui que Davi inicia este pedido de perdão. Primeira coisa que ele diz,
tem misericórdia de mim, ó Deus. Nessa expressão, tem misericórdia, em primeiro lugar, Davi reconhece a grandeza de Deus. Deus pode ter misericórdia de alguém. Quando Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, Davi reconhece a sua situação espiritual, o seu fracasso. Mas ao mesmo tempo ele reconhece a grandeza de Deus. Só quem pode ter misericórdia de mim é Deus. Só quem pode me conceder a restauração é Deus. Porque quando você peca, você ofende a santidade de Deus. Você ofende ao Deus que tudo tem feito na sua vida. Quem era Davi? Um simples pastor de ovelha, como seu próprio irmão definiu, um homem que cuidava das poucas ovelhas do pai. Quem era Davi? Um homem desconhecido em Israel. Quem era Davi? Um homem que vivia à sombra de seus irmãos. Ele que levava comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Quem era Davi? O menor. O que Deus fez de Davi? O suave salmista, o grande rei de Israel, o pastor do seu povo. O que Deus fez de Davi? O homem que conquistou Jerusalém. O que Deus fez de Davi? Um homem que matou o gigante. O que Deus fez de Davi? Um homem que mudou a história de Israel. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Quando Davi pede a misericórdia a Deus, ele coloca diante de Deus toda a sua fraqueza e a sua fragilidade. E ele pede que Deus tenha misericórdia dele. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esta é a declaração do profeta Jeremias ao contemplar a destruição de Jerusalém. Deus permitiu a destruição de toda Jerusalém, mas ele poupou parte do seu povo. Por quê? Porque grande é a fidelidade de Deus para com Israel. Então Davi aqui estava exaltando esta misericórdia. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é perdoador, Deus é bom, Deus é abençoador. É naquela hora que Davi soube lembrar-se deste detalhe, e ao pedir perdão a Deus, ele reconhece que só Deus tem misericórdia do pobre pecador. Quando Judas traiu a Jesus, depois ele sentiu remorso pelo que fez, e ele chegou para o sumo sacerdote: olha, pequei traindo sangue inocente. Como o sumo sacerdote não tinha misericórdia, o sumo sacerdote disse para ele: o que eu tenho a ver com isso? Isso é contigo, rapaz. Vai embora daqui. O sacerdote não tinha misericórdia, nem Anás nem Caifás. Davi não foi pedir perdão a Batseba. Davi não foi pedir perdão a Natã. Davi não foi pedir perdão aos seus filhos. Davi não foi pedir perdão a Israel. Davi entrou na presença de Deus e pediu a Deus misericórdia. Quando em 2 Samuel capítulo 12, Natã disse 3 coisas, coloco diante de você. Primeiro, os seus inimigos vão te aprisionar. Um exército vai invadir Jerusalém, ou a peste vai atacar a cidade. Qual das 3? Davi disse: caia eu na mão do Senhor, porque ele é rico em misericórdia. Irmãos, só Deus pode compadecer-se das nossas fraquezas e nos conceder a vitória. Seja lá o pecado que você tenha cometido, Deus
tem poder para te perdoar. Segundo, o pedido de Davi: apaga as minhas transgressões. Apagar. Na lei de Moisés não havia esta possibilidade, porque o Salmo 32 disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Porque Jesus não havia morrido, ainda não havia aquele sacrifício, mas esse pedido de Davi aponta para o sacrifício de Cristo. A lei, o derramamento de sangue de animais, eles cobria o pecado, mas não removia o pecado. O pecado continuava existindo e todo ano era realizado o sacrifício. Agora, quando ele diz apaga, é para lançar no esquecimento toda a maldade do ato que Davi havia praticado. Porque, irmãos, Deus, ele além de nos perdoar, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Entre o ser humano, o perdão não é assim. Deveria ser, é necessário que seja, mas não é assim. Um certo irmão pegou 50 reais emprestado com outro. Passado um tempo, ele chegou para o irmão, cumprindo o dia de pagar. Ele disse para o irmão: irmão, eu não tenho 50 reais para lhe pagar agora. Se o senhor puder me dar mais um prazo. E o irmão, movido de um sentimento bom, disse: não, esquece esses 50 reais, está perdoado, eu te dei, não precisa me pagar. Passado algum tempo, eles dois tiveram um desentendimento por coisas banais, coisas sem muita importância. E esse irmão que havia perdoado a dívida, disse para o irmão: olha, você está contestando o que eu estou falando, mas lembra que eu te perdoei, hein? Lembra dos 50 reais que eu te perdoei. Isso não é perdão. Isso pode ser qualquer coisa, menos perdão. Davi pediu a Deus para apagar as transgressões. Primeiro, era apagar diante de Deus. Davi queria ser restaurado completamente por Deus. Não é qualquer momento Deus lembrar do pecado de Davi. Porque quando Jesus perdoou a Pedro, você não vê no livro de Atos, em nenhuma das cartas, qualquer menção ao fato de Pedro ter negado a Jesus. Jesus perdoou. A Bíblia diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Quando Davi fez este pedido, ele conhecia o amor e a misericórdia de Deus. Você pode ter cometido qual seja o pecado, se Deus lhe perdoou, não há mais condenação para si, mas simplesmente uma certeza de que você está justificado diante de Deus. Então você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem te perdoado. Na parábola do filho pródigo, nós vemos uma coisa importante. Quando aquele filho voltou arrependido, que confessou o seu pecado, a primeira coisa que o pai fez foi receber, beijar. Depois ele trocou as vestes do filho, um novo anel, uma sandália, fez uma festa. Quando o irmão mais velho veio e quis lembrar ao pai o pecado do filho, ele disse assim: olha, este teu filho que desperdiçou o dinheiro com as meretrizes, tu faz festa para ele. Ele quis trazer à memória do pai a transgressão do filho. Mas o pai disse: olha, este teu irmão estava morto e reviveu.
tinha se perdido e foi achado. Mas o pai não fez menção ao pecado do filho, porque ele, como um pai amoroso, ele perdoou. Deus nunca vai fazer menção do teu pecado, porque quando ele perdoa, ele apaga as transgressões. Você pode ser uma nova criatura, porque Deus tem o perdão para a sua vida. Apaga as minhas transgressões. Terceiro, vamos ler, prosseguindo com a nossa meditação. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me. Lava-me. Me lembro de uma irmã que toda vez que o filho chegava da escola, ela dizia para o menino: o menino dizia: mãe, estou com fome. Vai lavar as mãos. Mas mãe, eu não mexi em nada de coisa suja. Você passou a mão no rosto quando suou, meu filho. Você colocou a mão no caderno, você colocou a mão na caneta, isso tem micróbio. E aquele menino dizia assim: mas, meu Deus, minha mãe é tão enjoada. Lava. E às vezes ele chegava da educação física, a mãe dizia: vai tomar banho, vai lavar-se. Você só vai se assentar à mesa depois que você se lavar. Às vezes ele enganava a mãe, ele chegava lá e jogava uma água assim, passava um pano por cima. Pronto, mãe, pronto, estou com muita fome. E a mãe observava e dizia: volta, vai lavar direito. Davi disse assim: lava-me completamente. Quantas pessoas, irmãos, hoje pedem perdão por metade do pecado, por alguma coisa, mas não faz uma confissão completa? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa confessar totalmente. Deus quer te perdoar totalmente, completamente. A restauração de Deus não é pela metade. Ninguém recebe alta se ainda não tem condições. É por isso que às vezes na igreja as pessoas não compreendem a disciplina de Deus, não compreendem a correção de Deus. É que Deus tem prazer em te restaurar completamente. Deus quer te lavar, para você se assentar à mesa, para cear na mesa do Senhor, para participar do banquete, como diz Cantares 2:4, e levou-me à sala do banquete, para que você participe da mesa do Senhor, da mesa espiritual, para que você receba a completa restauração. É preciso que você seja completamente lavado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, seja declarado justificado mediante o perdão e a confissão dos seus pecados, para a glória do Senhor nosso Deus. Os irmãos querem ver um exemplo de pessoa que não quer se lavar completamente? O cidadão chegou para mim e disse: eu estou com vontade de voltar para a igreja. Poxa, que lindo! Mas eu quero voltar assim, porque eu era pastor. Pregava no púlpito. E vão me receber como pastor de volta? Vão me dar uma congregação para me dirigir? Aí eu perguntei para ele: qual a razão do seu pedido de perdão? Você quer sentar-se à mesa para celebrar ao Senhor? Você quer que o seu nome seja escrito no livro da vida? Ou você quer saltar de paraquedas no púlpito? Você quer a salvação ou você quer uma posição? Ah, eu voltar para sentar no banco, não aceito isso mais não. Então não quer a salvação.
não quer ser servido por Jesus na mesa. A grandeza, entre aspas, de muitos homens está levando-os ao completo afastamento de Deus. Davi disse: lava-me completamente. Davi não se preocupou em ser rei. Davi não se preocupou em ter um exército numeroso. Davi não preocupou com as mulheres, nada. Davi, ele queria ser restaurado a comunhão com Deus. É isso que é importante. Prosseguindo, quarto pedido de Davi, ainda o verso 2: purifica-me do meu pecado. Porque existem duas coisas importantes, três coisas no pecado. Primeiro, a inclinação para o pecado. Segundo, a prática do pecado. Terceiro, as consequências do pecado. A inclinação para o pecado, você vence santificando a sua vida. Paulo disse: o que eu quero não faço, o que eu não quero isso eu faço. Em minha duas naturezas. O fruto do pecado vem quando você não vigia e dá lugar. Paulo disse: não dê lugar ao diabo. E a consequência do pecado, esta, Davi teve que suportar. Não adianta a pessoa pensar que o perdão, ele anula as consequências, não. O perdão anula a sentença, mas não as consequências. Natan disse para Davi: a espada não se apartará de tua casa. Quantas pessoas que estão sofrendo hoje? Quantas pessoas estão colhendo os frutos do seu erro, do seu pecado? Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso você fará. E nós precisamos ter este cuidado. Quantas pessoas com um casamento arruinado, porque por não vigiar, arrumaram filhos com outra pessoa, e hoje voltou para aquela pessoa e paga a pensão da outra pessoa, e aí a vida fica um círculo completamente vicioso, uma vida espiritual totalmente difícil. Sabe por quê? É as consequências do pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinto lugar, uma confissão sincera. Veja o que diz o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Davi foi sincero. O meu pecado, eu conheço o meu pecado. Tem pessoas que se fazem de desentendido. Existem duas coisas que nós precisamos entender: pecado e escândalo. Pecado é confessado, escândalo é revelado. Pecado contamina quem cometeu, escândalo contamina a igreja. Essa é a diferença. Davi diz: eu conheço a minha transgressão. Eu sei onde eu errei. Não estava bêbado, não. Não fui influenciado por ninguém, não. Porque as pessoas gostam muito, irmão, de lançar a culpa em alguém. Como eu já falei no caso de Saul. Davi disse: não, eu conheço. É assumir a sua culpa. Davi estava assumindo. Segundo lugar, Davi disse assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto eu não pedir perdão, eu não vou me esquecer. Eu não vou me libertar. Enquanto tu não me perdoares, ele vai estar sempre diante de mim. Enquanto você não confessar e deixar, você não vai alcançar a misericórdia do Senhor. O pecado, ele não morre, não. Enquanto não for perdoado, ele vai estar sempre diante de quem o praticou. E de Deus ninguém se esconde. Um homem ia numa estrada em Minas Gerais, um Fusca.
verde. De um lado, uma plantação de laranja, já na época da colheita. No outro, plantação de laranja. A estrada vazia, muito sol. E aquele homem com sede e com fome. E aquela plantação, ela tem aquelas cercas de arame farpado. Mas se você puxar para um lado e puxar para o outro, apertar, você passa por ali dentro. E aquele quilômetro de plantação de laranja. E aquele homem parou o carro e disse: ninguém está vendo. Eu vou chupar uma laranja, não vai fazer falta para ninguém. Olha os quilômetros de laranja. E ele parou o carro no acostamento. E quando ele ia passar por debaixo da cerca, no alto de um fio de alta tensão, estava um bem-te-vi. E quando ele tentava passar, o pássaro cantava bem-te-vi. E ele voltava. E ele tentava passar e o pássaro cantava bem-te-vi. E assim aconteceu várias vezes. Uma hora ele ficou irritado, pegou umas pedras e começou a tirar pedra naquele pássaro. Mas como o fio era de alta tensão, a pedra passava perto, mas não incomodava a ave. E ele tentava passar e a ave cantava de novo. E ele disse assim: eu estou nessa estrada deserta. E esse pássaro está me vendo. E eu não o alcanço para espantá-lo daqui. Imagine Deus que tudo vê. Ele desistiu, entrou no carro, foi embora. A ave voou para outro lugar e ele chegou à cidade próxima onde pôde se alimentar. Dali, ele extraiu uma lição: não há nada encoberto que um dia não seja revelado. Davi disse: o meu pecado está diante de mim, não adianta. Eu posso ir para Moabe, eu posso ir para Gate, eu posso ir para Irão, rei de Tiro, qualquer um dos meus amigos. Agora o meu pecado vai estar sempre diante de mim. Quantas pessoas, irmãos, que caem num lugar e levantam no outro, caem num lugar e levantam no outro. Isto não se admite. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, volte, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus, através desta mensagem, está querendo restaurar a tua vida e você ser feliz mais uma vez. Sexto lugar, Davi reconhece a necessidade de perdão. Contra ti, verso 4, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justificado quando falas e puro quando julgas. Davi mostra necessidade. Se fosse comparar a vida de Davi com a vida de qualquer outro homem, Davi dizia: se fulano não pediu perdão, também não preciso. Comparar Davi com Joabe. Joabe é um tribulado. Joabe matou Abner a traição. Joabe matou Amasa. Joabe foi buscar Absalão de volta, apoiou Adonias. Se for me comparar com Joabe é pior do que eu. Tem pessoas que dizem assim: eu pedi perdão, fulano fez coisa pior do que eu. Que fulano? Olha, você vai ser disciplinado. Eu ser disciplinado? Logo eu e fulana? Não, isso não aceito não. Davi disse assim: contra ti, somente pequei. Quando a pessoa peca, ele ofende a Deus. A Deus. Eu conheço uma pessoa que quando a mãe vai chamar a atenção dela, ela diz logo assim: que moral a senhora tem para falar comigo? Que moral que a senhora tem? Como é que a senhora pensa que vai falar assim comigo? Davi disse assim: eu não vou comparar minha vida com Batseba, nem com Joabe, nem com Urias, com ninguém. Contra ti somente pequei. Irmãos, Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro, Deus não tem comunhão com o pecado. Quando uma pessoa peca, ele ofende a santidade de Deus. E em último lugar, Deus ama a verdade. Ama a verdade no íntimo. Veja, purifica-me. 6. Certamente tu amas a verdade, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade no íntimo. Não é uma mera confissão.
não é da boca para fora, não é aquele choro emocionado, não é aquela empolgação, não é 3 pulinhos sapateados que vai conceder à pessoa vitória contra o pecado. Deus ama a verdade no íntimo. Deus conhece o teu coração. Irmãos, interessante é que Deus sabe quando o pedido de perdão é sincero, quando a confissão é genuína, quando é espontânea. Não é esse negócio assim, ó, se tu não confessar, Deus vai te jogar no leito. Isso é chantagem, isso é pressão. Olha, é melhor você confessar o seu pecado, senão eu vou tocar no que mais você ama. Isso é mentira. Deus vai tirar a vida do seu filho, Deus vai tocar na tua mulher. Isso é mentira, isso não existe. Davi disse, tu amas a verdade no íntimo. É você que tem que reconhecer a tua necessidade. Eu preciso de Jesus, eu preciso do perdão, eu preciso da graça de Deus na minha vida, eu preciso ser uma nova criatura. Então você confessa, porque Deus conhece o nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Purifica, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar como um vaso de honra na casa do rei. Purifica, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu
sei que tua graça me basta. Purifica-me.